Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 9 de abril de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Fiéis em meio à perseguição. Existem vários textos que são aqui apresentados como base para o nosso estudo. Entretanto, eu quero ler um texto que é apresentado aqui no nosso guia, que é um documento que foi feito por um governador da região da Bitínia, hoje na costa norte da atual Turquia, por volta do ano 110 depois de Cristo. E essa declaração ela acaba sendo muito importante porque ela aconteceu por volta de 80 anos depois da crucificação de Cristo Jesus. E ele diz assim, o texto diz assim: muitas pessoas de todas as idades e classes, de ambos os sexos, estão sendo colocados em perigo pela acusação, e isso vai continuar. O contágio dessa superstição, que é o cristianismo, se espalhou não apenas nas cidades, mas também nas aldeias e distritos rurais. Esse texto, ele representa alguma coisa realmente muito forte para a gente, porque sendo um texto que representa o ano 110 depois de Cristo, estamos falando já de um período que aconteceu ou que teve lugar depois já da destruição de Jerusalém. Com a destruição de Jerusalém foi uma coisa realmente tremenda. Os cristãos foram preservados. Apenas 2 seitas judaicas sobreviveram ao cerco de Jerusalém. A primeira delas, o cristianismo. Nós ontem, na lição de ontem, mencionamos como eles levaram em atenção aquilo que foram as orientações dadas por Jesus, e quando o cerco de Jerusalém foi suspenso e os judeus, a milícia judia que estava dentro dos muros de Jerusalém foram perseguir os romanos, eles aproveitaram para fugir. O outro grupo que escapou foi o grupo dos fariseus. Exatamente por quê? Quando o cerco da cidade havia sido estabelecido, os judeus, as pessoas do povo que estavam dentro da cidade, eles não tinham interesse em permanecer em guerra. Eles, entretanto, não podiam se entregar para os romanos por uma razão simples. A cidade havia sido tomada pelos zelotes, então eram os zelotes que meio que mantinham as pessoas da cidade em sujeição. Qualquer pessoa que falasse em se entregar para os romanos eram assassinados pelos zelotes. Entretanto, com essa situação, dentro dos muros da cidade, estava o líder do grupo de fariseus. E esse indivíduo se apercebeu que os únicos que conseguiam sair da cidade eram aqueles que tinham passado pela morte. Então, para que a cidade não fosse contaminada, era permitido que eles saíssem para poder enterrar os mortos do lado de fora. Os romanos também davam essa trégua. E eles aproveitaram a oportunidade e fingiram a morte desse líder fariseu. Esse indivíduo, ele é enrolado numa mortalha e é carregado por alguns dos seus seguidores, dos seus discípulos. Quando eles já estavam a uma altura segura das muralhas, em que as flechas não conseguiriam alcançá-los, eles foram até o acampamento judeu, o acampamento dos romanos, e se entregaram. Quando explicaram que se tratava do líder das forças ou dos fariseus, que era um partido político dos judeus, esse indivíduo foi levado até Vespasiano, que era o general que estava comandando o primeiro ataque de Jerusalém. Quando ele se aproximou de Vespasiano, ele fez um sinal e mencionou Ave César, que era um cumprimento que só era oferecido para o imperador. Vespasiano olhou para o líder dos fariseus e disse: meu amigo, é melhor que você nem repita isso. Nero é um indivíduo que não gosta de sombra. Isso pode custar a minha vida. Enquanto eles estavam conversando a respeito disso, chegam notícias de Roma mencionando que Nero estava morto, havia se suicidado, e que Vespasiano deveria retornar imediatamente a Roma para assumir o seu lugar.
Vespasiano entendeu que aquele recado dado, ou que aquela fala feita pelo líder dos fariseus, era nada mais nada menos do que uma resposta dos deuses. O fato é que Vespasiano teria, segundo a história, levado esse indivíduo junto com ele, quando ele foi embora. Ele se assumiu agora como o grande líder, o novo imperador romano. Quando o processo de conquista de Jerusalém vai acontecer, pelo menos esse líder dos fariseus, juntamente com mais alguns seus discípulos, estavam junto com Tito, que era filho de Vespasiano. Quando a cidade foi tomada e os judeus foram, os remanescentes, os que não morreram no ataque, foram liberados, por causa dessa situação, a cidade de Jamna foi concedida ao grupo dos fariseus, que fizeram dessa cidade o centro da sua adoração. Então, depois da destruição de Jerusalém, você tem um centro de influência judaica, que é a cidade de Jamna. Até a destruição de Jerusalém, as mais de 200 seitas judaicas estavam sobrevivendo no meio do país. Haviam os fariseus, os saduceus, os nazarenos, a seita do caminho, entre outros. Eram mais de 200 seitas. Todos eles, aos sábados, estavam na sinagoga. Havia uma situação de respeito entre eles. Quando você vai ler, inclusive, o Novo Testamento, você se apercebe que haviam encontros dos cristãos nas casas, mas aos sábados eles estavam na sinagoga, junto com os demais. Agora, depois da destruição de Jerusalém, o grupo de fariseus, lá em Jamna, eles vão se tornar tremendamente duros em relação aos cristãos. E haviam algumas orações que eram feitas pelos judeus. E nessa altura, no contexto da adoração, foi introduzida uma oração que era, na verdade, uma maldição contra os cristãos. Os cristãos já não eram mais bem-vindos nas sinagogas. Nessa altura, depois da destruição de Jerusalém, o que vai acontecer é que os judeus passarão a ter a sinagoga como exclusividade do grupo dos fariseus, que é o que acabou fazendo com que o judaísmo que se seguiu a partir dali é remanescente dessa seita, da seita dos fariseus, mas, ao mesmo tempo, os cristãos já não tiveram mais a possibilidade de poder estar reunidos com eles. E então eles começam agora a se reunir exclusivamente nas casas, e nessa altura começam a aparecer as primeiras igrejas, realmente, como casas que acabavam sendo reformadas para que as pessoas pudessem ter aquele espaço como uma igreja. Dito isso, o cristianismo começou a se tornar muito mais popular do que o judaísmo. O judaísmo começou a se tornar cada vez mais recluso, porque a seita dos fariseus fechou a questão do compartilhar a mensagem do Antigo Testamento com as demais pessoas, e os cristãos, por sua vez, começaram um processo de pregação do evangelho de forma extraordinária. E agora, nessa altura, estamos falando do ano 110, quando o governador da Bitínia, o Plínio o Moço, vai escrever para o imperador Trajano, e ele vai mencionar que ele está com um problema sério, porque em todo o seu território, os cristãos estão fazendo prosélitos. Eles estão convencendo pessoas a se juntarem a eles. O cristianismo havia se tornado muito forte. E nessa altura, um processo de perseguição muito intenso, agora por parte da máquina romana, havia sido estabelecido contra os cristãos. A primeira grande perseguição havia sido movimentada ali por volta do ano 64, mais ou menos, por causa do grande incêndio de Roma, que Nero havia atribuído aos cristãos. Então muitos cristãos morreram. Posteriormente, já na época de Domiciano, que é considerado o segundo Nero, uma outra grande perseguição é movida. Essa é a época em que o próprio João é enviado para a ilha de Patmos. Cristãos estão sendo assassinados o tempo todo por todas as partes do império. Mas ainda assim, o cristianismo cresce. Ele não para de crescer, mesmo diante da perseguição. E isso tudo por uma razão simples. O Senhor Deus
continuava a abençoar os seus filhos, dando a eles força necessária para que eles permaneçam firmes, mesmo diante da provação extrema. Quando você pensa nisso, imagine que os cristãos que sobreviveram ao cerco de Jerusalém tiveram que sobreviver agora à exclusão que eles acabaram sofrendo em relação aos seus patrícios, os fariseus. Nem sequer podiam mais frequentar a sinagoga. Aquilo que parecia ser uma catástrofe para os cristãos acabou se tornando uma grande bênção, porque agora eles começaram a trabalhar com comunidades exclusivas de cristãos, e isso fez com que o processo de expansão do evangelho alcançasse todo o Império Romano. Pouco mais de 100 anos depois da morte de Cristo Jesus, existem indícios de que o cristianismo tinha conseguido chegar em todos os pontos do Império Romano. O Senhor Deus abençoava o seu povo, mesmo em meio às grandes dificuldades que eles enfrentavam. Eu não conheço a sua história, não sei quais são suas lutas, mas sei de uma coisa. Sei que o Senhor Deus protege os seus filhos, mesmo diante das dificuldades e problemas que eles enfrentam. Eu quero orar pedindo a Deus para que nos ajude a podermos estar de pé diante do Senhor Jesus. Amanhã você vai ter a oportunidade de poder entender o desdobramento ainda dessa história. O nosso tema será Cuidando da Comunidade. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que mesmo diante das dificuldades e problemas podemos contar contigo e com a Tua proteção. Ajuda-nos a podermos permanecer em pé diante do Senhor. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?